meditem em Jesus, contemplem Jesus, porque seremos transformados à imagem dele. Agora, voltando. Só um comentário, que a gente viu que Jesus ele tinha 100%, ele era 100% igual ao homem e tinha também 100% da plenitude de Deus dentro dele. Então, ao mesmo tempo que a humanidade dele alcançou a nova divindade dele, alcança o trono de Deus, nos ligando até Deus. Amém. Se torna o nosso mediador entre Deus e os homens. Né? Voltando para 2 Coríntios 4 e 6, sobre a perspectiva humana agora. Qual que é o plano de Deus? Olha só. Porque Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Segundo o texto, o que em primeiro lugar Deus realizou foi resplandecer em nosso coração. Deus resplandece em nosso coração para quê? O texto continua dizendo, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos estudar esse processo. Deus está lá no céu, na luz inacessível, que nenhum homem jamais viu nem pode ver. Deus se manifesta em Cristo. E através de Cristo, essa glória brilha em nós. E quando ela brilha em nós, a Bíblia diz que ela brilha em nós com um objetivo. Final do versículo 6. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Significa que quando a glória de Deus reflete em Cristo, e de Cristo reflete no irmão Carlos, e as pessoas veem a glória de Deus refletida no irmão Carlos, elas vão buscar conhecer a glória de quem? De Deus. Irmãos, lembram a mensagem do terceiro anjo? Que diz que o mundo vai ser iluminado com a glória de Deus? Lembram? Em quem que vai estar essa glória para iluminar o mundo? Em nós, né? Somente quando nós estivermos refletindo a glória de Deus é que o mundo vai ser iluminado para a glória de Deus. O mundo vai ver que o Paulo reflete a glória de Deus, que o Carlos reflete a glória de Deus, que todos os irmãos aqui refletem a glória de Deus. E então o mundo vai sentir o desejo de conhecer a glória de Deus. E assim o mundo vai ser iluminado com a glória do Pai. E assim, irmãos, vamos dar um exemplo mais prático para a gente entender o que isso é. O Sol. Vamos usar o exemplo do Sol. O Sol, ele tem uma luz forte, né? Quantos aqui conseguem ficar olhando para o Sol em 5 minutos, pelo menos? Alguém consegue? Não consegue, né? Não consegue. 30 segundos. Não consegue, né? Se ficar 30 segundos vai ficar cego, né? É o que acontece, né? Mas lá está o Sol. Numa luz que a gente não consegue ficar contemplando. É uma glória muito grande. O homem tenta olhar, mas não consegue enxergar aquela glória. E aí, de repente, surge no nosso coração um desejo de conhecer a glória do Sol. De saber como que o Sol é. De poder contemplar o Sol. E aí, nós conseguimos arranjar um meio. Se nós pegarmos um prisma de vidro ou de cristal, de 3 pontas, e colocarmos esse prisma em direção ao Sol, a glória do Sol vai bater nesse prisma e vai refletir na parede uma imagem. Alguém já fez esse teste? Sabem qual que é a imagem que reflete na parede? É uma imagem muito linda, irmãos, que eu gosto particularmente de ver, e sempre que eu vejo, meu coração fica enternecido de amor por Deus. Que é a imagem do arco-íris. Quando você coloca um prisma em direção ao Sol e em direção à parede, os raios do Sol batem no prisma e refletem na parede. De que maneira? No belo aspecto de um arco-íris. O que é o arco-íris? O arco-íris não é nada mais, nada menos do que a glória do Sol. Mas a glória do Sol, transmitida de uma maneira tão bela e tão maravilhosa, que o homem pode olhar, ver, viver e se alegrar ao contemplar a glória do Sol. Não é bonito ver o arco-íris? É muito bonito. Mas existiria o arco-íris sem o Sol? Não. E nós podemos ver o arco-íris sem o prisma? Não. Exceto quando chove, mas nós só podemos ver o arco-íris quando chove porque a água faz o papel do prisma e
transforma o raio do sol na cor do arco-íris, senão nós não poderíamos ver também. É bonito ver o arco-íris, irmãos? Muito bonito, né? Eu particularmente gosto muito de ver o arco-íris e nós nos contemplamos quando nós vemos o arco-íris, vemos algo muito bonito, né? E sentimos o desejo de ficar olhando para aquela cena bem bonita, né? Agora, olha só, irmãos. Vamos agora dar nomes a essas figuras de linguagem. O Pai, a glória do Pai, é semelhante à glória do sol. Nenhum homem pode ver. Mas nós desejávamos ver a glória de Deus. E Deus desejava que nós víssemos a glória dele. Mas Deus sabia que se a gente contemplasse a glória dele, assim como a gente olha para o sol e não consegue ver o sol, nós não poderíamos conseguir ver a glória de Deus. O que Deus fez então? Arranjou um prisma. Arranjou um prisma por meio do qual nós pudéssemos olhar para ele, ver a glória dele, uma beleza tão linda, num arco-íris de amor. Quem é o prisma de Deus? Jesus Cristo. Deus desejava revelar a glória dele para o homem. E aí ele escolhe um prisma, Jesus. E Jesus vem como prisma de Deus. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um arco-íris de amor e de bondade. Vemos um arco-íris de um pai que se preocupa com seus filhos, um arco-íris de um Deus de amor. Vemos atos de bondade que talvez sem conhecermos Jesus nós não compreenderíamos o grande amor de Deus. E vemos quão maravilhoso é o amor de Deus por nós, revelado na vida de Cristo. Cristo é o prisma do Pai. Ele é através de quem os raios do arco-íris da beleza do amor divino do Pai se manifestam para o ser humano. Agora, irmãos, que maravilha, né? Isso significa, irmãos, quantos aqui gostariam, uma pergunta, né? Quantos aqui gostariam de ter um arco-íris todos os dias em casa? Imagina que se você pudesse ter um arco-íris, não uma pintura de um arco-íris, mas um arco-íris real no quarto de vocês, e todo dia que vocês acordassem, você olhasse aquele belo arco-íris. Quem gostaria de ter? É bonito, não é? Eu queria ter um arco-íris em casa todos os dias para me contemplar aquela glória tão bela do arco-íris, poder lembrar do concerto que Deus fez com o povo dele, né? Mas é bem fácil ter um arco-íris em casa todos os dias. É só você colocar lá na janela do seu quarto um prisma em direção ao sol, voltado para a parede, que automaticamente, quando o sol amanhecer, os raios do sol vão brilhar no prisma e vão refletir na sua parede um lindo arco-íris. Para você ter o arco-íris, é só você ter o prisma todos os dias. Agora, irmãos, de igual maneira, se você deseja ter a glória de Deus todos os dias na sua vida e na sua casa espiritual, você precisa todos os dias da sua vida contemplar o prisma de Deus, que é Jesus. Deixe Jesus todos os dias morar na sua casa. Deixe Jesus todo dia entrar na sua vida. Contemple todos os dias Jesus, porque todos os dias, ao amanhecer, buscando a Jesus, você sairá da sua casa, tendo a glória de Deus sobre si e podendo refletir a imagem de Deus. Agora, olha que interessante. Para refletir a luz do sol, nós precisamos de 3 elementos. Primeiro, o sol. Segundo, o prisma. E qual que é o terceiro? Parede. A parede, certo? Se não tiver a parede, tem como vocês verem o arco-íris? Não. Mas se eu colocar esse prisma voltado para a Terra, o arco-íris reflete na Terra ou não reflete? Reflete, mesmo na Terra. Só que tem um detalhe. Tem que ter algum lugar onde o arco-íris possa refletir. Não é verdade? O sol representa o Pai. O prisma representa Jesus. E a parede, quem é? Quem? Irmãos, como é que o mundo vai poder ver a glória de Deus se você não se tornar um reflexo dessa glória? Se você não mostrar na sua vida a atitude de amor de Jesus, se você não for um reflexo do arco-íris da bondade do Pai, como que o mundo poderá conhecer o Jesus que você prega? Jesus, irmãos, quer fazer de nós paredes através do qual o arco-íris brilha em nossa vida.